Então, é a parte 3 de petrofísica, né? O que está faltando a gente tratar é a parte de permeabilidade relativa, ou permeabilidades efetivas. Tá? Lembra que a gente tinha falado, né, do conceito de permeabilidade absoluta, tá? Então é bom a gente retomar um pouco para a gente desmistificar e diferenciar esses dois conceitos. Quando a gente falava em permeabilidade absoluta, lembra-se que a gente tinha o meio poroso 100% saturado por uma única fase. Tá? Agora, quando a gente vai ao conceito de permeabilidade efetiva, a gente volta para o conceito do meio poroso com saturação multifásica. Tá? Então, quando a gente tem o conceito de saturação multifásica, junto a ele vem um conjunto de propriedades que a gente vem definindo, né? A primeira propriedade foi a própria propriedade de saturação, né? Então, a saturação da fase é quem vai definir o percentual do volume poroso que é ocupado por aquela fase, tá? Então, a primeira propriedade multifásica que vai surgir aí nesse conceito de saturações multifásicas preenchendo o meio poroso. Tá? Na semana passada, nós definimos o conceito de molhabilidade e capilaridade. Tá? Então, lembra-se que aqui nesse conceito de molhabilidade e capilaridade, eu estou com dois fluidos immiscíveis. Tá? Então, é necessário que eu esteja no estado de saturação multifásica. Esses dois fluidos immiscíveis, a rocha vai ter afinidade por um deles, então a gente vai dizer que a rocha é molhável a um desses fluidos, e quem garante essa molhabilidade é o que a gente chama de força capilar, e que a gente representa essa força por unidade de área, né? E aí vem o conceito de pressão capilar, tá? Então, esses conceitos eles estão ligados um com o outro, né? E eles vão ser responsáveis aí pelo surgimento de uma força que vai permitir que exista uma saturação de água ali molhando os grãos. Então, lembra que inicialmente as rochas são molháveis à água. Então isso faz surgir aquela saturação de água irredutível, né? E que essa saturação de água irredutível, essa água aqui, ela está parada, tá? Ela está presa. Ela está presa. Tá? E ela está presa por conta de uma força capilar. Se ela está parada, ela está presa, a gente pode dizer que a permeabilidade efetiva dessa fase é nula, justamente aproveitando aquele conceito de que permeabilidade vai medir a facilidade de uma fase escoar no meio poroso. Tá? Quando a gente pensa que a permeabilidade dessa fase está nula, tá? É porque isso está modelando uma fase que não está se movimentando. Tá? Então, nessa condição, eu vou pegar essa condição de SWI justamente para inserir esse conceito de permeabilidade efetiva com vocês. Então, ó, na condição de SWI, a gente sabe que a água está presa, então a gente pode dizer que a permeabilidade da água, a permeabilidade efetiva da água é zero. Tá? Agora, não estou mais no conceito de permeabilidade absoluta, porque o meu meio, se eu tenho SWI, é porque o meu meio tem mais de uma fase. Além da água, vamos supor que ele tenha óleo também. Então, a quantidade de óleo vai ser 1 menos SWI. Tá? Então, minha saturação de óleo vai ser 1 menos SWI, dado que, né, a gente sabe que SO mais SWI é igual a 100%, tá? Então, essa é a condição inicial que a gente tem. Na condição inicial, no SWI, a água está presa, a permeabilidade da água é igual a zero. Já o óleo, se a água está presa, o óleo não está aderido ali aos meus grãos minerais, à minha parede da minha rocha. Esse óleo está móvel, tá? Então, a permeabilidade do óleo, nessa condição, ela é diferente de zero. Tá? Então, enquanto uma fase está presa, a outra fase está móvel. E está muito móvel, né? Porque eu estou na máxima condição
de óleo que eu tenha, né? Que eu mostre uma quantidade de óleo que eu possa ter no meu poroso, que é todo o espaço poroso, com exceção daquele espaço preenchido pelo filme de água que está ali aderido ao grão mineral, tá? Então, essa é a condição de saturação inicial. Isso aqui é o início. Tá? Inicialmente, eu tenho isso aqui. Aí, vamos supor que eu injete água nesse meio, tá? Que minha recuperação seja baseada em injeção de água. Então, eu vou ter injeção de água, o foco da injeção de água é recuperar óleo, né? Então, eu injeto água para a água poder varrer o óleo, tá? Então, vamos supor que isso é o mecanismo de operação, de produção, de recuperação que eu estou aplicando ao meu reservatório. Se eu injeto água, eu estou mudando a saturação das fases, né? Então, a injeção de água, ela vai provocar o aumento da saturação de água, tá? E, consequentemente, a redução da saturação de óleo. Então, a saturação de água, ela aumenta em relação, esse aumento aqui, ele vai ser um aumento em relação à saturação de água irredutível, tá? E a saturação de óleo, ela vai pegar, a gente vai pegar pela diferença, vai pegar 1 menos SW. Então, perceba que com a injeção de água, eu vou aumentando a saturação de água, eu venço aquela condição em que a água estava presa, aí a água pode se mover, porque eu tenho água ali escoando, né? Além do. Eu tenho aqui o meu meio poroso, né? Aqui vamos supor que é um grão, aí eu tenho o meu filme de água, né? Aqui fora da escala, né? Aqui é o filme de água que está molhando ali a parede dos grãos minerais, e aqui é o centro do capilar, né? Assim, centro do poro. Tá? Então, originalmente aqui está com óleo. Aí eu vou injetar água, vai vir uma frente de água injetada aí no meu reservatório. Então, eu passo a ter essa água que não se mexe, essa água presa, que está aderida ali ao grão, essa água que está entrando, que é a água que está sendo injetada, a água que está sendo injetada para um poço injetor, concorrendo ali com o óleo que está escoando ali pelo centro ali do meu capilar. Tá? Então, eu vou ter água presa, que não se move, e uma água nova ali que vai mudar o estado de saturação desse meu poroso. Então, eu vou estar sempre experimentando valores de saturação de água maiores do que o valor de água originalmente. O óleo vai estar sendo produzido, né? Aqui eu vou ter um ponto de saída, um ponto de sumidouro aqui, em que eu vou estar produzindo óleo, por exemplo, né? E daqui a pouco eu posso produzir água também quando essa água atingir esse ponto de sumidouro. Tá? Então, o importante é dizer que a saturação de água vai estar aumentando nessa condição e a saturação de óleo vai estar diminuindo. Tá? E a gente sempre, o que vai acontecer é o seguinte, à medida que quanto mais água eu tenho no meu meio poroso, maior vai ser a facilidade dessa fase se mover. Então, repare, ó, repare que eu tenho um único poro e tenho 2 fluidos escoando por esses poros. Tá? A facilidade do fluido ele é proporcional à quantidade dele. Tá? Então, a permeabilidade da água ela vai ser função da saturação de água. Tá? Vai ser função da saturação de água nesse meio poroso que ele que vai escoar. Tá? Assim como a permeabilidade efetiva do óleo vai ser função da saturação do óleo, que é 1 menos a saturação de água. Então, em outras palavras, a permeabilidade efetiva do óleo também é função de saturação de água. Então, reparem, ó, e agora a gente, num conceito de permeabilidade efetiva, eu tenho um conceito que varia por fase, tá? Então, aqui, é diferente da permeabilidade absoluta, que era uma permeabilidade única, porque o meio poroso era 100% saturado por uma única fase, tá? Então, aqui era um valor único de permeabilidade. Agora, na efetiva, eu já vou ter um conceito que varia por fase, a água vai ter sua própria permeabilidade efetiva e o óleo vai ter sua própria permeabilidade efetiva. Além dele variar com a fase, repare que tem mais um detalhe que ele não é uma constante. A permeabilidade absoluta era algo constante, não variava ao longo do tempo, tá? Aqui, ó, como a permeabilidade efetiva tanto da água quanto do óleo são funções de saturação, e a gente sabe que a saturação é uma função do tempo, né? Porque à medida que eu injeto, mais o tempo passa, mais água entra no meu poroso e, consequentemente, a saturação muda. Então, por outra forma, as permeabilidades efetivas do óleo e da água também são funções temporais, né? São funções de saturação e são funções temporais.
acabam sendo substituições temporárias por decorrência, né? Pela regra da cadeia. Então, não é uma coisa constante. Então, eu vou ter uma curva, na verdade, que a gente vai ter uma curva de permeabilidades efetivas ao longo do tempo, tá? Então, 2 pontos aí que se chama atenção, ele varia por fase e não é uma constante, né? Não é constante. Varia com o tempo. Tá? Varia com o tempo. Essa aqui é a consequência. Então, a gente no sistema água-óleo, né? Vamos pegar aqui um sistema água-óleo. Ou seja, saturação de óleo mais saturação de água igual a 100%. A gente pega o nosso plug da rocha, né? Esse plug de rocha está com água no SWI e óleo. Eu vou injetar água, tá? E dessa outra face aqui eu vou produzir óleo e vou produzir água, tá? Esses são os estados de saturação que a gente vai ter e a gente vai medir novamente aqui essa queda de pressão aqui nessa fase. Então, eu vou ter aqui, nessa fase de produção, uma vazão de água, de óleo e uma vazão de água aqui, tá? Para a gente calcular essas vazões, né, a gente aplica a lei de Darcy. Então, antes nós tínhamos que era a permeabilidade dividido pela viscosidade. Agora, repare, como eu quero calcular a vazão de óleo, eu vou ter a permeabilidade do óleo dividido pela viscosidade do óleo, tá? Vezes a área aberta ao fluxo, a área dessa seção transversal, vezes o ΔP sobre L. L é o comprimento aqui dessa amostra. Tá? Mesma coisa aqui, a permeabilidade efetiva da água, dividido pela viscosidade, vezes a área aberta ao fluxo, ΔP sobre L. Lembre-se ainda que na aula passada nós vimos o conceito de pressão capilar, tá? Então, introduzindo aqui o conceito de pressão capilar, a pressão capilar água-óleo seria a pressão do óleo, né, que é o não molhante, menos a pressão da água. Tá? Então, eu teria uma pressão para a fase óleo, menos a pressão da fase água, devido ao fato aí de ter 2 fluidos immiscíveis e meio poroso. Então, esse ΔP aqui eu também posso diferenciar por fase. Teria o ΔP do óleo e o ΔP da água, e a relação entre eles é dado aí pela pressão capilar, que também, lembrem-se, né, é uma função de saturação da fase molhante, tá? Então, também é uma função de saturação de água também, tá? Então, essa é um trabalho que a gente pode fazer, ampliar a equação de Darcy para o caso multifásico. Então, antes, quando a gente tinha o meio 100% saturado por uma fase genérica, né? Uma fase genérica, saturação igual a 1, nós tínhamos um valor de vazão dessa fase, menos a permeabilidade absoluta do meio, dividido pela viscosidade dessa fase, a ΔP sobre L. Essa aqui era a equação que nós deduzimos algumas aulas atrás, tá? Isso aqui eu estou com uma única fase, né? Estou com esse conceito aqui, que eu vou insistir, né? Um conceito monofásico, né? Tanto o estado de saturação quanto o escoamento é monofásico. Quando a gente vai aqui para o conceito bifásico, que a gente está representando aqui, aí eu tenho que adaptar a lei de Darcy, escrevendo ela para cada uma das fases que escoa, tá? Isso aqui é considerando óleo e água, né? Eu posso considerar também o escoamento de líquido gás, tá? Então, eu posso ter um escoamento óleo e gás, ou seja, eu vou ter no meu meio poroso saturação de líquido mais saturação de água igual a 100%, onde a saturação de líquido é a saturação de óleo mais a saturação de água irredutível, tá? Então, na prática, eu vou ter saturação de água irredutível mais saturação de óleo mais saturação de gás igual a 100%. Só que lembrem-se que aqui são 3 fases, tá? Mas só 2 vão escoar, só 2 escoam. Então, o estado de saturação é trifásico, mas o escoamento é bifásico. Aí o experimento que a gente faz para obter é o seguinte.
É um experimento também usando plug. Tá? Esse plug, como eu falei, ele parte do mesmo estado de saturação de água mais saturação de óleo, só que ao invés de injetar água, eu injeto gás. E aí eu vou produzir, né, óleo e vou produzir gás, tá? Não tem produção de água porque essa água está parada, tá? Lembrando aqui que essa água está presa, tá no SWI. Então, só óleo e gás escoam, embora eu tenha 3 fases no meu poroso. Então, a lei de Darcy vai ter que ser escrita para vazão de óleo e para vazão de gás, tá? Então, a mesma coisa, aqui eu pego a permeabilidade efetiva do óleo, a viscosidade do óleo, a ΔP do óleo sobre L, e aqui eu vou trabalhar com a permeabilidade efetiva do gás, a viscosidade do gás, a ΔP sobre L, tá? Assim como eu tenho pressão capilar para as fases óleo e água, eu posso ter uma curva de pressão capilar para gás óleo, onde o não molhante é sempre o gás, tá? Que é uma fase inerte, menos a pressão da fase óleo, tá? É assim que esses ΔPs eles se relacionam. Aqui faltou uma coisa, ó. Reparem que quando a gente escreve essas equações assim, né, isso aqui tem condição de reservatório, tanto esse QO quanto o QW tem condição de reservatório. Se você quiser reportar isso em condições padrão, aí a gente pode ainda agregar aqui, ó, só para passar para a condição padrão, eu tenho que dividir pelo fator volume de formação. Então, aqui eu dividiria pelo BO, dividiria pelo BW. Mesma coisa aqui, divido pelo BO e aqui divido pelo BG. Tá? Então, essa aqui é a consequência que a gente tem aí para representar essas curvas. Desses experimentos que a gente faz bifásicos em laboratório, né, a gente vai obter 2 sets de curva. Tá? Então, desses experimentos bifásicos, a gente obtém as curvas de permeabilidade óleo e água como função de saturação de água, né? E as curvas de permeabilidade óleo e gás como função de saturação de gás ou saturação de líquido, né? O que vocês acharem melhor. Então, a gente obtém 2 sets aqui. Tá? O primeiro set de curva é o seguinte. Então, vou pegar primeiro o set aqui para um experimento óleo e água. E vou fazer aqui a permeabilidade. Tradicionalmente, a gente define essas curvas, né? A gente faz de forma normalizada. Tá? Então, a permeabilidade efetiva de uma fase dividida pela permeabilidade absoluta da rocha define o que a gente chama de permeabilidade relativa da fase. Tá? Então, define o que a gente chama de permeabilidade relativa da fase. Então, aqui é a efetiva. Aqui é absoluta, aquela que é propriedade somente da rocha. E aqui é o que a gente chama de relativa, é só uma normalização. E essas curvas de laboratório, em geral, vêm em função de permeabilidade relativa. Tá? Vem a efetiva, que eu obtenho aqui, tá? E divido pela absoluta. Então, primeiro eu faço um experimento com a amostra monofásica, obtenho a absoluta. Tá? Então, com a amostra monofásica, obtenho a permeabilidade absoluta e guardo esse valor. Depois eu faço os experimentos bifásicos, obtenho as curvas de KO, né? Aqui eu tiro as curvas de KO e QG, mesma coisa aqui, né? Eu tiro as curvas de KO e KW e normalizo pela absoluta, tá? Então, pego esses valores, divido pela absoluta e defino o que eu estou chamando de permeabilidade relativa. Tá? Então, a curva, ela vem representada muitas vezes de forma normalizada, ou seja, ela vai variar de 0, né? E o maior valor que ela pode ter, a permeabilidade efetiva de uma fase nunca pode ser maior que a permeabilidade absoluta da rocha, né? A permeabilidade absoluta da rocha é tendo um único fluido e todos os poros disponíveis somente para esse fluido escoar.
seja, é você trafegando numa avenida de alta velocidade sozinho, não tem nenhum carro disputando com você, né? Essa avenida é toda sua. Então, ali é que você teria a máxima liberdade de alcançar a maior velocidade possível. Né, diferente quando você tem outros carros ali trafegando junto e sua velocidade é reduzida por conta ali da concorrência com aqueles outros carros que estão dividindo com você as vias ali de uma rodovia. Tá? Aqui a gente pode pensar de forma semelhante, né? O meio poroso 100% saturado de uma fase é essa rodovia exclusiva, né? Onde o fluido tem toda a liberdade e facilidade de se movimentar. O meio poroso saturado com mais de uma fase, seja bifásico, seja trifásico, eu tenho já uma disputa ali entre aquelas fases de quem escoa preferencialmente naquele meio. Então passa a ter uma concorrência e, obviamente, a presença de outra fase gera uma perda de carga que diminui a facilidade da fase seguinte fluir, tá? Então, por isso que esses valores de permeabilidade efetiva nunca são maiores que a permeabilidade absoluta, tá? A permeabilidade efetiva lembra que sempre entra o conceito de saturação. E aqui a saturação da fase é 100%. Logo, se a saturação da fase é 100%, não depende da saturação, tá? É uma constante. Essa aqui é a missão, é a resposta. Tá? Então, a permeabilidade relativa vai ser de 0, no máximo 1, né? No máximo 1, 1 aqui seria 100%. Tá? E a saturação de água vai variar de quanto a quanto? Vai variar de 0 a saturação de água? O que vocês acham? Qual o valor mínimo da saturação de água? Câmbio. Lo que no entendi, não, não vai ser zero. O valor mínimo da saturação de água, né? Aqui ela Ah, vai ser 0, a questão vai ser 0. Na verdade, não vai ser 0, né? Vai ser sempre um valor maior que 0, que é o SWI, tá? Que é a água que está molhando os grãos. Então, esse é o valor mínimo. O valor mínimo da saturação é definido lá pela água que está presa, que está molhando os grãos. Tá? Então, esse é o valor mínimo. Nessa condição aqui... professor, Oi, diga. desculpa, tenho uma dúvida. Sim, vontade? Aquela, boa tarde, professor. É, aí, aquela maleabilidade e aquela infiltração dos fluidos nos poros também vai depender da temperatura, né? Caso do óleo, né? Ou não vai ter afetação. Afeta a temperatura, sim, mas é uma função fraca de temperatura. Tá? Em geral, aumentar a temperatura diminui um pouco essas saturações terminais, entendeu? Essa quantidade dessa água que fica presa. Mas assim, mas a temperatura para a gente não é uma variável importante. Lembra que esse processo de recuperação ele se dá sempre a temperatura constante. A gente vai ver esse efeito só se a gente fizer uso de método térmico, né? Que é uma situação bem particular aí do nosso fluxo de operação, né, de recuperação de petróleo, Tá bom, professor. Obrigado. tá bom? Mas ele afeta, sim, ele diminuiria, né, ele afetaria no sentido de diminuir essa água que está, essa água presa ali, né, ele mudaria um pouco o estado de molhabilidade original da rocha, aumento de temperatura. Hein? Tá? Então, esse SWI seria o ponto de início da curva de permeabilidade relativa da água, né, que ela começa com valor 0, e por conta que a água está presa, está molhada, e à medida que eu aumento a saturação da água, o que a gente vê é que a curva da água ela aumenta, tá? Então, a gente teria um comportamento assim. Tá? Consequentemente, a do óleo, aqui seria a permeabilidade relativa da água. Tá? A do óleo caminha no sentido contrário. Se a da água é baixa, é porque a do óleo é alta, tá? Então, enquanto se uma está aumentando, a outra tem que estar diminuindo, né? Então, se aqui a da água é baixa, a do óleo é alta,
e à medida que a da água aumenta, a do óleo diminui, tá? E vai diminuir até um valor zero também, que vai ser numa saturação aqui em particular, tá? Então, aqui seria a permeabilidade relativa ao óleo, tá? Agora, alguns pontos de... Assim se comportariam essas curvas, né? Isso aqui é permeabilidade relativa, mas eu teria o mesmo comportamento se eu plotasse as permeabilidades efetivas do óleo e da água. A diferença é que eu estaria multiplicando, estaria desnormalizando, né? Ou dimensionalizando a minha propriedade, tá? Só alguns pontos de observação. Ó. Perceba que esse valor máximo da permeabilidade relativa do óleo, ele é quase igual a 1, tá? Mas ele não é igual a 1, tá? Esse valor aqui, ele fica abaixo de 1. Aqui seria, vou chamar aqui da permeabilidade relativa ao óleo na presença da saturação irredutível de água, tá? Então, por que que ele não é igual a 1? O 1 está aqui, ó. Aqui seria o valor máximo da permeabilidade relativa. Aqui, valor máximo, que equivale, né, à permeabilidade absoluta da rocha. Tá? Por que que ele não é 1? Se só ele está fluindo, se só o óleo flui. Por que a permeabilidade máxima dele não é 1? Se só ele se movimenta. Alguma sugestão? Luiz, por que que não é 1, Luiz? Professor, não sei. Nossa. Poderia repetir a pergunta, professor? Por que que a Desculpa. permeabilidade máxima do óleo não é 1, se só ele está se movimentando nessa condição de SWI? Porque vai ter o SWI também nos poros, né? Isso aí, isso aí. Apesar de estar só ele se movimentando, mas o SWI já obstrui parte dos poros. A condição 1 é que todos os poros estão com uma única fase. Tá? Então, a condição de 1 aqui é se estaria com uma única fase em todos os poros, o que não é verdade aqui. Então, ele tem que estar abaixo de 1. Beleza, Mário, obrigado. Agora aqui, ó, outro ponto aqui, vou chamar a atenção aqui também. Esse valor aqui de saturação máxima de água, ele não é 1 também. Saturação máxima de água está aqui, ó. O 1 está aqui, o 100% da água está aqui. Ele para antes, tá? Esse valor máximo aqui é o que a gente vai chamar de 1 menos SOR. 1 menos SOR, que é a saturação residual de óleo, tá? Essa condição aqui do SOR é uma condição que o reservatório já está com muita água, está com a saturação de água muito elevada. Tá? Então, só para a gente definir aqui, deixar aqui anotado, o SWI é a saturação de água irredutível. Esses pontos terminais eles são importantes, tá? Por que que é importante? Porque aqui a permeabilidade da água é nula, tá? Efetiva da água é nula. E o SOR é a saturação residual de óleo. E por que que ele é um ponto importante? Porque aqui a permeabilidade efetiva do óleo é nula. Tá? E ela é nula porque é um estado de saturação bem elevado de água. Então, a gente tem o seguinte retrato no meio poroso, tá? Eu tenho lá o meu meio poroso, tenho um filminho de água, molhando os grãos. E nessa condição aqui, eu já estou com uma saturação de água bem elevada, tá? Então, eu tenho porções de óleo, né? Eu tenho bolsões de óleo cercados por água. Então, eu tenho água exercendo uma pressão ou uma força nesse sentido sobre o óleo e eu tenho a água exercendo uma força no sentido contrário aí no óleo, tá? Então, consequência é que esse óleo fica preso, ele fica trapeado, tá? Então, como esses fluidos não se misturam, lembre-se que gera entre eles uma tensão, essa tensão eu posso transformar, né, em força capilar,
impressão capilar, que eu transformo em força capilar. Tá? Então, na verdade, eu tenho uma força capilar exercendo forçando o óleo nesse sentido, eu tenho em sentido contrário também, com as mesmas fases envolvidas, né? A consequência é que esse óleo fica parado, esse óleo fica trapeado em estados, em situações de saturação muito elevada, tá? Isso aqui é o que na literatura a gente chama de efeito Jamin, né? E ele é responsável por gerar essa saturação de óleo residual. Então, isso, a consequência disso para a gente é que a gente chega numa saturação de água elevada, só que nunca zera a saturação de água. Sempre fica ali uma quantidade de água ainda no meio poroso, né? Que é dado, desculpa, sempre fica uma quantidade de óleo no meio poroso, tá? Então, essa quantidade de óleo aqui eu não consigo recuperar, tá? Esse SOR aí é um óleo que vai ficar trapeado, tá? Esse óleo eu não recupero. Então, isso aqui é um dos motivos de que eu não tenho a recuperação plena, né? Que impossibilitam, tecnicamente, eu ter uma recuperação plena do óleo do reservatório. Então, é um limite. Vou botar aqui que é um limite técnico para a recuperação de óleo, tá? Esse óleo fica lá e a gente não vai conseguir produzir. Então, o fato a gente, na primeira aula, a gente discutiu, né, que a recuperação típica dos reservatórios é de 30%, 35%, quanto muito 40%, 45%, ou seja, existe ali um horizonte, um volume de óleo que vai ficar preso lá, e uma das forças que impedem que esse óleo, que essa porção que fica presa seja produzida, é essa questão aqui do efeito Jamin que a gente está discutindo, tá? Então, essa saturação de óleo aqui, ela representa um volume de óleo que vai ficar trapeado, tá? Então, vou ter um volume de óleo, né, que é o volume poroso vezes o SOR, dividido pelo BO, tá? Isso aqui me dá o volume de óleo que está ficando preso lá no reservatório. Preso por resistências capilares, né? Essa aqui é uma dos limitantes técnicos aí à recuperação. E a gente modela isso, né, para dentro das nossas ferramentas aí de previsão, usando essas curvas que limitam aí a faixa de óleo móvel, tá? Então, reparem aqui que a gente tem dois limites físicos, né? O limite que define a volume de óleo inicial, o SWI, e o SOR que limita a recuperação, tá? Então, lembra sempre que o SWI está ligado com os volumes iniciais de óleo. Quando a gente calculou o volume inicial de óleo, que a gente chamou de VoIP, né, volume de óleo in place, e denotou pela letra N, a gente usou o volume poroso descontado do SWI dividido pelo BOI. Tá? Então, isso aqui define o volume inicial. Tá? E o SOR vai me definir a recuperação máxima, né? A recuperação máxima, ou seja, o óleo móvel que eu tenho no meio poroso vai ser quem? Vai ser o óleo inicial menos o óleo residual, tá? Isso é o óleo que eu posso, de fato, mover, que eu posso recuperar, tá? Essa é a faixa de recuperação que a gente vai trabalhar. Essa faixa de recuperação que a gente pode atuar aí. Onde essa saturação de óleo inicial é o menos a saturação de água inicial, tá bom? Então, essas são as condições aí que são definidas para um sistema igual a esse, em que eu faço essa medição em plug de laboratório e levanto essas curvas em laboratório e me servem aí para extrapolar para o comportamento de campo, tá? Essa aqui é a realidade que a gente tem, tá? Isso aqui está com desenho, ó, de uma curva bem com cara aí de saturação, uma curva com cara de molhabilidade à água, tá? Se a gente tiver uma tendência à molhabilidade a óleo, aí a situação muda um pouquinho. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Ó, se a gente for para uma molhabilidade a óleo, o que vai acontecer, né? A molhabilidade a óleo, o óleo vai ficar mais preso. Então, a curva do óleo, em geral, ela diminui. Tá? Ela diminui.
o SOR ele aumenta, tá? E a água vai ficar um pouco mais solta, porque ela não vai estar tão presa assim no meio poroso, tá? Então, a permeabilidade da água aumenta. Então, aqui seria a permeabilidade relativa ao óleo numa situação de molhabilidade ao óleo, e aqui seria a permeabilidade relativa à água numa situação de molhabilidade ao óleo, tá? Então, reparem que o ponto terminal caiu, o ponto da água caiu e recuou aqui, o SOR aumentou, né? O óleo que fica preso lá aumentou. Um ponto importante é isso aqui, é o cross point, tá? Esse ponto aqui é o ponto de encontro, onde água e óleo adquirem a mesma mobilidade, tá? Então, vamos supor que 50% de saturação de água esteja aqui. Em situações de molhabilidade à água, esse crosspoint ele acontece após 50%, o que quer dizer que a água, para adquirir a mesma mobilidade do que o óleo, ela precisa de ter uma quantidade maior, ou seja, uma saturação maior do que o óleo. Tá? Quando a gente tem uma situação de molhabilidade tendendo a molhabilidade ao óleo, a situação se inverte. O óleo, para adquirir a mesma mobilidade da água, ele precisa de ter uma saturação maior do que é da água, tá? Então, por isso que esse cross point fica muito próximo de 50%. Na verdade, ele não chega tão baixo, abaixo de 50%, mas fica ao redor de 50%, enquanto esse aqui vai ocorrer para valores mais elevados, tá? Então, esse é um ponto aí que eu queria destacar, fazendo a conexão com a aula passada, tá bom? E só para a gente finalizar aqui, só dando alguns valores, né? Valores típicos aí, né? Esse SWI, tipicamente, ele é, vamos supor aí, 15 a 25%, tá? Esse SOR, não o menos SOR, tá, pessoal? Só o SOR vai ser 20 a 30%, ou seja, 1 menos SOR vai ser 0,75, 0,70, tá? Esse valor máximo aqui do óleo, em geral, é 0,8, 0,6, e esse valor máximo aqui da água, em geral, é 0,2 a 0,4, tá? Então, são os valores aí típicos aí que a gente encontra para um sistema molhável ao óleo. Água, melhor dizendo. Tá? Isso é uma situação, aqui tudo que a gente fez aqui, uma situação em que eu tenho óleo e água escoando no meu poroso, tá? Agora, vamos para uma situação em que a gente tenha óleo e gás escoando no meu poroso. Então, aqui que eu tenho óleo e gás escoando no nosso meio. Então, é o seguinte, né? Aí as saturações são saturação de água, irredutível, mais saturação de óleo, mais saturação de gás, igual a 1. A saturação de água mais saturação de óleo, em geral, ela vem representada como saturação de líquido, tá? Ou vou chamar simplesmente aqui de SL. Ok? Lembrando que a água fica parada nessa situação. Aí você pode representar essas curvas de permeabilidade relativa, tanto em função de saturação de gás quanto saturação de líquido, né? Se você representar, lembrando que saturação de gás vai ser o menos saturação de líquido, tá? Então, não importa muito ali. Em geral, vem mais representada aqui com saturação de líquido. E aqui a curva de permeabilidade relativa que a gente obtém daquele experimento lá. Tá? Então, a saturação de líquido aqui tem a saturação de água irredutível. Tá? Eu vou ter a saturação de óleo residual, mesma coisa, só que aqui na presença de gás. Lá a saturação de óleo residual na presença de água. Esse intervalo aqui é a saturação de líquido residual, que é o SWI, a soma desses dois, né, mais o SORG. Nessa condição aqui, ó, o líquido não se move, tá? O líquido tá parado. Então, água, eu tô com água, e aqui com óleo, aqui só tenho, aqui tenho água e óleo, aqui o óleo residual, né? Tudo aqui é óleo residual ainda, o óleo que não se move. Então, o óleo começa a se mover somente aqui, ó. Tá? Aqui o óleo começa a se mover. Tá? E a saturação de líquido máxima
é 1. Tá? O que é saturação de líquido máxima 1? Isso aqui é SWI mais SO igual a 1. Tá? Repare que esse ponto aqui é o mesmo ponto de término aqui, né? De início aqui. Aqui eu tenho justamente água no SWI e óleo, totalizando 1, meu ponto inicial ali da minha outra curva. Tá? Então, à medida que a saturação de líquido aumenta, né? Lembra que saturação de líquido aumentar, quem está aumentando, na verdade, é a saturação de óleo. Então, portanto, a permeabilidade relativa do óleo está aumentando. Tá? Consequentemente, a permeabilidade relativa do gás tem que estar diminuindo. Então, aqui eu tenho, aqui eu vou ter a permeabilidade do gás aqui, que vai estar diminuindo, vai chegar aqui no valor 0. Só que repare que ela chega a 0 antes, aqui no 1, saturação de líquido igual a 1, aí ela é 0 porque não existe gás, né? Saturação de líquido igual a 1, aqui nessa condição aqui, a saturação de gás é nula. Então, se não existe gás, não tem como o gás fluir, portanto, mais naturalmente que a saturação de líquido aí, de gás aí, seja a permeabilidade relativa do gás seja 0. Tá? Só que ela zera antes disso. Ela zera antes, ó. Aqui ela já é 0. Aqui é o que a gente chama, vou escrever aqui embaixo, 1 menos a saturação crítica de gás. Tá? É uma situação em que meu meio poroso, ele tem gás, só que ele tem gás disperso. Essas moléculas de gás elas não formam uma fase ainda, que consegue disputar com óleo o escoamento no meu poroso, tá? Então, eu tenho aqui, aqui são as bolinhas de gás e está cercado por óleo, né? Tudo isso aqui está cercado por óleo. Só que essas bolinhas de gás não conseguem ainda disputar o escoamento nessa rodovia aí, que está cheia de óleo, tá? Então, ela precisa que o gás adquira uma saturação mínima para que ela constitua uma fase, essas moléculas, essas bolhas de gás se coalesçam e então consigam fluir no meio poroso. Tá? A saturação mínima que o gás flua é o que a gente chama de saturação crítica de gás. Tá? Então, é esse SGC aqui, tá? Que é a saturação crítica de gás. Isso aqui vai aparecer na próxima parte da matéria. Tá? Então, aqui é a saturação mínima necessária para o gás escoar no meio poroso. Tá? Isso aqui é tipicamente, 2 a 3%, tá? Isso aqui é muito pequenininho. Então, logo formou gás, né? Acumulou uma quantidade pequena de gás, o gás já consegue fluir no meu poroso, sem dificuldade, tá? Só chamar a atenção que esse ponto aqui, ó, ele tem que ser igual a esse ponto aqui, tá? O valor dele, numérico dele, é igual a esse ponto aqui. Porque o estado é o mesmo, né? O que eu tenho aqui é óleo, né? Eu tenho a permeabilidade aqui, o ponto terminal aqui é a permeabilidade relativa do óleo na presença do SWI, tá? Repare que o estado de saturação aqui é óleo e água no SWI, tá? Tudo que eu tenho aqui. Então, aqui é o mesmo da curva, é igual, né, da curva óleo-gás, óleo-água. Mesma coisa lá da curva óleo-água, tá? E aqui é a permeabilidade máxima do gás, KRG, na saturação de líquido residual, tá? Basicamente é isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá? Pessoal, com isso a gente conclui a parte de petrofísica e eu fico aberto aí a alguma questão que vocês tenham antes de a gente passar para a parte de exercícios. Não? Tá. Então, vamos passar para o exercício. Deixa eu só achar aqui minha folha aqui, só um minuto.